Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você de algo que me deixou muito triste. Eu quero mostrar aqui as falas do General Dutra, e o General Dutra está falando sobre aqueles ataques do dia 8 de janeiro, que teve ali crime sim, ninguém nega isso, mas a fala do general eu achei pesada. Eu, particularmente, senti como se fosse punhaladas nas costas, porque as palavras que o general disse, que eu vou te mostrar e vou comentar, são palavras de alguém, assim, que eu não esperava mesmo ouvir de um general. Achei que foram injustas e vou te explicar direitinho aqui. Fica até o final desse vídeo, eu te peço, escute o que eu vou te falar, compartilhe esse vídeo, nos ajude. E eu quero que você veja se eu estou certo ou se eu estou errado e compartilhe esse vídeo com todos aqueles que ainda acreditam no Brasil, nas suas instituições, e vou procurar ser educado, equilibrado, respeitoso, como sempre fui, né? Mas quero colocar a minha decepção, de fato, com as palavras desse general. Mas vamos lá. Então, gente, aqui está o Pix do nosso canal. Se você puder compartilhar, ou melhor, colaborar conosco, nos ajude, né? Qualquer ajuda é muito bem-vinda para esse trabalho de pesquisa que eu faço. Aqui está um telefone para contato, 993962525. Deixa aqui o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão. Eu estou aqui para atender telefone, para conversar com você, como já fiz com muitas pessoas. Enfim, isso aqui é um canal de ligação direta aí para a gente conversar, tá bom? E por fim, quero dizer para você o seguinte: assista qualquer vídeo desse canal e eu tenho certeza que você vai compreender um pouco mais sobre os bastidores do mundo. Muita coisa que é feita aí, meio que velada, hoje nem tão velado mais, mas eu procuro explicar e mostrar, né, o que estão fazendo aí com a nossa liberdade, com a nossa vida, quais são os projetos para essa nova ordem que estão criando. Então, enfim, vamos então aqui ao vídeo, quero compartilhar com você e preste bastante atenção em tudo que o general vai dizer aqui, eu vou comentando aos poucos. Resolvi ligar para o general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E, general, nós estamos numa situação grave aqui, a polícia está aqui, nós vamos ter uma operação sem o planejamento adequado. Por favor, liga para o presidente Lula e explica para o presidente Lula que essa operação tem alto grau de risco. Então vamos lá, gente, o que é que ele está dizendo aqui? Houve as depredações lá do dia 8, sem dúvida nenhuma, houve crime, houve invasão, um monte de coisa. Então ele disse que naquele dia, naquela noite, eles se reuniram ali e com as autoridades do governo federal, o governo atual, e a ordem era prender todo mundo. Então ele liga para o general, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e pede para que aquele general do GSI fale com o presidente que a operação é de risco, né? Porque não houve planejamento. Mas a ideia é prender todo mundo. E aí começa aquilo que eu acho assim, absurdo, acho decepcionante. E aí eu quero que você escute o que ele vai falar. Vamos lá. Dutra, eu não preciso ligar para o presidente está aqui na minha frente. Por favor, explica para ele que essa operação não pode ser feita sem planejamento. Aí ele desligou, ligou de novo em menos de 2 minutos, assim, Dutra, o presidente está muito irritado e disse que vai entrar. Eu disse, general, vai dar problema. Ele fala com ele e passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa, eu nunca imaginei falar com o presidente da República naquele momento. E falei exatamente assim, presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou, general, são criminosos, têm que ser todos presos. Então vamos lá, a gente começa aqui. Então o general do GSI desliga o telefone, retorna para esse general aqui, e então passa o telefone para o presidente Lula. E esse general, o Dutra aqui, vai falar diretamente com o presidente Lula. E qual foi a primeira palavra que ele disse que o presidente deu a ele? Ele disse, general, são criminosos, têm que ser todos presos. São criminosos, têm que ser todos presos. E aí entra a minha primeira decepção. Primeiro, eu queria comentar o seguinte: com que autoridade um presidente da República, ele não tem poder para isso, legal para isso, de mandar prender, dizendo que são todos criminosos e tem que ser todos presos? Como assim? Eu pergunto a vocês, existe, por acaso, ainda Estado Democrático de Direito?
aonde um chefe do executivo, que nem juiz é, obviamente, ele manda dizer para prender os criminosos, que são todos criminosos, prender todos, que são todos criminosos. Cadê o Estado Democrático de Direito? Cadê o direito à ampla defesa e ao contraditório? Cadê a presunção de inocência? Isso é justo? Sem se averiguar, sem se investigar, simplesmente prendam porque são todos criminosos? Aquele pessoal que estava ali em frente não são todos criminosos, porque isso é impossível. Criminosos não vão buscar apoio nas Forças Armadas. Criminosos não vão pedir ajuda a militares. Criminosos não gostam de instituições oficiais, principalmente instituições que são responsáveis por manter a ordem, a paz e a segurança. Criminosos não vão ficar acampados, sabe, ali por dias e dias e dias, pedindo ajuda às Forças Armadas. Não vão fazer isso não. Então não são todos criminosos coisa nenhuma. Mas vamos prosseguir aqui. Presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo. É aqui, gente, que entra assim, algo que me incomoda demais da conta. O presidente fala, general, são todos criminosos, tem que ser todos presos. E o general, ele vai e diz o seguinte, presidente, ninguém tem dúvida disso. Dúvida de quê? Segundo o que ele mesmo disse, de que são todos criminosos, tem que ser todos presos. A resposta do general foi, ninguém tem dúvida disso. Estamos todos indignados. E ele repete, estamos todos no mesmo passo, presidente. Estamos todos no mesmo passo, no sentido de que concordamos que são todos criminosos. Eu pergunto, cadê a justiça? Meu Deus, aquelas pessoas estavam lhe clamando pelo apoio das Forças Armadas. O que é que qualquer pessoa de bom senso pensa aqui? O correto seria dizer, presidente, vamos investigar, vamos apurar os fatos e os criminosos serão devidamente punidos. Que seja no mais alto rigor da lei, mas os que cometeram crime e não todos. Será que precisa ser juiz? Precisa ser advogado, se formar em direito? Precisa ser um desembargador para entender que não existe isso, que são todos? Como que se acusam todos de criminosos? Se a polícia dá um flagrante numa favela e pega ali, por exemplo, algum local, como já aconteceu muito, com armas e drogas, você pode prender toda uma comunidade? Porque um grupo, um local ali foi flagrado com crime? Não, você não pode prender toda a comunidade, porque nem todos são criminosos. E por que ali está valendo essa regra que todos são criminosos? Não precisa ser advogado para entender que isso é absurdo. É decepcionante. Eu até concordo que um general ele tenha que ouvir o seu superior máximo, que é o presidente da República, o chefe do executivo. Agora, dizer que nós concordamos que são todos criminosos, que serão presos, como o general disse, isso é absurdo, isso é algo que eu não esperava nunca ouvir de um general. Mas vamos retomar aqui o vídeo. Todos indignados iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Até aí tudo bem, o general disse, tudo bem, até agora foi só dano ao patrimônio. Uma incursão ali dos militares da polícia, obviamente, poderia resultar em tragédia. Aí tudo bem, o general está certo. Né? Mas vamos lá. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. O presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Eu queria comentar essa fala aqui do general que admira a inteligência emocional do presidente. Me espanta, de fato, um general dizer isso, declarar isso publicamente, porque quando você olha para as Forças Armadas hoje, e nós então sabemos que elas hoje são totalmente desmoralizadas e desacreditadas por essa geração de hoje, e são desacreditadas justamente porque a esquerda e partidos de esquerda, como por exemplo o PT, sempre declarou e declara até hoje que os militares foram um governo de ditadores, que foram torturadores e que eles não contam a história verdadeira. E se hoje essa geração
não tem nenhuma afeição por militares, por forças armadas, por patriotismo, por civismo, é justamente porque pessoas da inteligência do presidente Lula e todos aqueles que compartilham com o pensamento dele fizeram questão de mostrar que os militares são torturadores. Eles não contam o que eu vou dizer aqui, porque poucos desses jovens sabem que, na verdade, quando o comunismo estava sendo imposto ali no leste europeu, em alguns países da Ásia, e o comunismo estava matando ali em torno de 100 milhões de pessoas, eles estavam trazendo isso aqui para o Brasil, através de um movimento chamado de Internacional Comunista. E então países como Cuba, China, União Soviética, eles estavam não somente dando treinamento, armas e financiando, obviamente financeiramente, esses movimentos aqui na América, inclusive no Brasil. Então aqui tinha movimentos de guerrilheiros, de guerrilhas armadas, movimentos dos quais Zé Disseu fez parte, Genuíno fez parte, Dilma Rousseff fez parte e tantos outros. Então eles aqui no Brasil, eles mataram muitas pessoas, eles explodiram muitos prédios públicos e privados, eles assaltaram comerciantes, eles mataram profissionais aí da segurança, enfim, eles cometeram diversos crimes. E os militares, quando foram reagir à altura, entendeu? Aí ficaram sendo taxados de ditadores porque eles estavam dizendo que eles estavam lutando por democracia. Coisa que basta estudar um pouquinho para ver que não havia a palavra democracia. Os menos desonestos, porque eu nem consigo chamar de mais honestos, mas os menos desonestos desses guerrilheiros, eles diziam claramente que eles não estavam lutando por democracia, estavam lutando para impor aqui no Brasil a ditadura do proletariado, que é o sonho de Karl Marx. Não tinha nada de democracia. Os militares foram reagir e ficaram taxados na história de torturadores e ditadores, porque eles não contam o outro lado da história. Aí o general disse que ele que admira a inteligência emocional dele. Não, eu vou admirar a inteligência emocional do presidente o dia que de fato ele abrir a boca e contar a verdade. O dia que de fato ele contar qual foi a verdade, que aquela comissão da verdade foi, para mim, uma comissão da mentira. Porque não contou e os nossos jovens, as gerações mais novas, só conhecem parte da história. Vamos lá. Ele, na mesma hora, falou, seria uma tragédia. E falou assim, general, isola a praça e prende todo mundo amanhã. Prende todo mundo. Eu virei, presidente, muito obrigado pela compreensão do senhor. Dentro das possibilidades, uma boa noite. Naquele momento, terminou essa reunião, nós nos despedimos, os ministros foram embora, eu permaneci no Comando Militar do Planalto, emiti minha ordem de operações para os meus comandantes subordinados, isolamos a praça, e aí acontece um fato interessante. Preste atenção no que o general vai dizer agora, e eu quero comentar isso depois. Interessante, porque havia em algumas pessoas um nível de fanatismo, um nível, não entendo, de transe, que quando nós isolamos as praças, e no vídeo que o senhor mostra, o primeiro vídeo que o senhor mostrou, dá para o senhor ver a linha de soldados que passou a noite toda lá isolando a praça. E quando nós isolamos as praças, deputado, as pessoas acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-los. E foram dormir. Agora, olha só. O próprio general confessa que havia um nível de fanatismo, de uma espécie de transe, que eles estavam cercando a praça para prender os manifestantes e ele não entende que eles foram dormir. Ele repete, eles foram dormir. Eu queria passar aqui a minha opinião. Eles foram dormir justamente pela confiança que eles têm nas suas instituições. Porque ali nem todos eram criminosos. A gente nem sabe se aquelas pessoas que depredaram são as mesmas que estavam na praça. E se tinham algumas, a certeza é que nem todas estavam lá quebrando, porque não foi apurado ainda. Então, o que eu penso? Aquelas pessoas foram dormir porque não devem. Foram dormir porque quem não cometeu crime não tem por que temer ser preso. Porque ninguém em sã consciência nesse país jamais poderia imaginar que uma praça fosse ser cercada para prender a todos sem antes haver uma investigação.
Isso é inimaginável num país que se diz democrático. E é claro, gente, que se tem bandido aí cometendo crimes absurdos e que conseguem dormir, por que é que manifestantes não vão dormir? Então isso para mim é uma prova, é um indício, sabe, de inocência, de consciência limpa, porque quem estava ali e que não cometeu crime jamais poderia imaginar que o exército iria cercar a praça para prendê-lo. Não. Quem deve, teme. E eu vou mostrar aqui uma contradição que vai aparecer agora sobre essa questão de dormir. Vou te mostrar agora. Porque se eu tivesse lá, eu também teria de dormir. Se eu não cometi crime, por que eu vou temer? Mas vamos lá. O senhor determinou, quem cercou foi o pessoal da Polícia do Exército. Não, quem determinou? O SMU... Não, o fechamento, um cerco para que eles não fugissem. Olha só, quem falou aí foi o presidente da CPI, dessa Comissão Parlamentar de Inquérito aqui da Câmara Legislativa do DF, é um deputado do PT, né, que você vê que ele é totalmente parcial nos seus comentários, ele não é imparcial, e ele vai dizer o seguinte aqui, não, cercaram ali para que eles não fugissem. Aí entra a contradição. Peraí, aquele pessoal foi dormir porque o general disse que se espantou, porque parecia que eles estavam meio que fanáticos, em trânsito, foram dormir. E o presidente da Câmara já disse que não, houve o cerco para que eles não fugissem. Então eles iam dormir ou iam fugir? Porque segundo o que o general disse, eles iam dormir. Como se alguém desse indício de que ia fugir? O exército cercou na madrugada. Tiveram tempo de fugir se quisesse, ou melhor, se quisesse fugir, nem teriam ido para lá. Mas o general acabou de falar que eles foram dormir. Quem vai dormir não está pensando em fugir. É óbvio. Mas vamos seguir aqui que tem coisa ainda que me espanta mais ainda. Eu entendo que deve ter sido um pouco difícil lidar. Olha como que o deputado se refere aos manifestantes. Ele vai chamar de essa gente. Preste atenção nisso aqui. Eu entendo que deve ter sido um pouco difícil lidar com essa gente, porque o coronel Naime, né, que é da Polícia Militar, aqui sentado na cadeira que o senhor está, ele disse que esteve lá algumas vezes e o dia encontrou com uma pessoa que disse que estava ali, mas tinha vindo de Marte, né? Eu estou aqui, eu vim de Marte e estou aqui para dar um golpe. Né? Quer dizer, lidar com esse tipo de gente não deve ser fácil, não. Né? Quer dizer, o deputado fala de uma forma em tom de zombaria, né? Lidar com esse tipo de gente, com essa gente. Se tinha algum maluco ali, que todo lugar tem maluco, tem gente louca, tem gente que não vale nada em todos os setores, inclusive na política. Principalmente na política. Agora, não é porque tem um maluco lá que diz que veio de Marte que significa que todos ali tenham essa mentalidade, não. Então, acho que deveria haver mais respeito, né, com os cidadãos de Brasília e com manifestantes, porque ali não era todo mundo criminoso, coisa nenhuma. Qualquer um sabe disso. Mas vamos seguir aqui. Aí o senhor corrobora com o que eu falei, que quando as pessoas, nós isolamos a praça, eles acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-los. Eles acreditavam que seriam protegidos, né? Você percebe que o general diz que o deputado corrobora com a ideia de que aquelas pessoas são tão loucas, é isso que ele quer dizer, que elas achavam que eles estavam ali para protegê-los, né, aquelas pessoas. Aí ele faz assim com a cabeça, o deputado diz, eles acreditavam nisso. Ou seja, as pessoas ingenuamente acreditando que estavam sendo protegidas pelas Forças Armadas porque não haviam cometido o crime. E aí o general fala, eles acreditavam nisso. Isso é para você que acredita que está sendo protegido, ou que buscou proteção, ou que clamou pelo apoio das Forças Armadas. É para a gente aprender, que eu também acreditava muito nisso. Então eu acho que é o seguinte, criminoso tem que ser tratado como criminoso. Mas enquanto não se prova quem é e quem não é criminoso, todos têm que ser tratados com dignidade, porque muita gente que está sendo chamada de criminosa estava ali na melhor das intenções e apenas confiando nas suas Forças Armadas, apenas como manifestantes. E tinham razão para manifestar, e eu posso trazer argumentos aqui para mostrar isso. Bom, gente, daí por diante, né, o presidente da CPI vai falar sobre uma questão de que lá era um covil, que tem relatório do Exército mostrando que ali era um covil de criminosos, e eu queria ver as provas desses crimes, porque ele cita aqui, né, que um relatório, né, eu não vi o relatório, mas ele diz que existe um relatório do Exército apontando que ali havia tráfico de armas, tráfico de drogas, pessoas portando armas ilegalmente e tal, e eu não sei por que não foram presas essas pessoas.
né? E aí ali foi chamado de covil de criminosos. O curioso é que aonde de fato existe criminoso, ninguém pode falar nada. Tem que ter o respeito, né, pela dignidade da pessoa humana. Agora, lá na praça do Exército, do QG do Exército, aí isso é um covil de criminosos. É muita injustiça, gente, é muita injustiça. Mas eu queria dizer uma coisa aqui para a população do Brasil, porque isso aconteceu em Brasília, mas no Brasil inteiro haviam fanáticos, pessoas em transe, né, lunáticos, sei lá, alguém de Marte clamando pelo apoio das Forças Armadas. Mas no dia 7 de setembro, eu tenho certeza que nós vamos sentir o reflexo desse desprezo, desse descaso, dessa zombaria. Porque aqui eu queria deixar um recado para todos os militares desse país. Quem vai às manifestações, aos desfiles militares, não é a gente da esquerda, porque a esquerda vê os militares como ditadores, torturadores. Quem vai é justamente esse grupo que foi chamado de criminoso, que foram todos taxados ali igualmente de criminosos, sem haver a devida apuração. Então essas pessoas que estão sendo colocadas todas no mesmo balaio, no mesmo nível, esses patriotas, esses brasileiros, estão sendo colocados no mesmo nível de criminosos, esses brasileiros vão se lembrar, né? Eles não vão mais acreditar que as Forças Armadas estão ali para protegê-los. Não vão mais acreditar nisso. E eu fico preocupado agora pensando como é que vai ser, a partir de hoje, os nossos desfiles cívicos militares, a partir desse posicionamento que as Forças Armadas tomaram, né? Se prendessem de fato os criminosos e dessem a ele aquilo que a lei manda, tudo bem. Agora taxar a todos dessa forma, não. Com certeza isso vai ter um reflexo muito negativo na admiração, que antes era espontânea. Hoje vai haver, pelas Forças Armadas nesse país, nós vamos ter um respeito formal que o protocolo manda. Vamos respeitar como todo patriota respeita. Mas a admiração, aquela admiração pelos valores que nós reconhecíamos, que nós tínhamos uma esperança de que esse Brasil podia ser um Brasil do civismo, isso aí vai se acabar. Eu acho que já até se acabou, né? Enfim, gente, isso aqui é mais um desabafo. Que Deus abençoe a todos.